bem, amigos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco sobre a Amada e a nossa epístola. Essa apresentação vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos ver a vida do Amado. E numa outra ocasião, a parte 2, nós vamos ver sobre a epístola de Amado. Essa história da vida desse personagem tão determinado, tão perseverante, né? Pode ser encontrada no livro Amada e a Nossa Epístola, que foi escrito por Abdul Kazim Feyzi. No final da epístola que Bahá'u'lláh enviou para o Ahmadi, Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: por Deus, se alguém em aflição ou tristeza recitar essa epístola com sinceridade absoluta, Deus lhe baterá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Portanto, a gente pode perceber aqui que, embora Bahá'u'lláh tenha escrito essa carta especificamente para o Ahmadi, no final da carta ele estende essa carta para todos nós. Essa história se dá nessa região aí marcada no mapa. O Ahmadi nasceu no Irã, ele esteve na Índia, esteve no Iraque, esteve também na Turquia. Por volta do ano de 1805, nasce então esse menino, né, chamado Ahmadi, numa cidade chamada, muito importante do Irã, cidade chamada Yazd, numa família também nobre, uma família rica, muito influente, muito importante na cidade, inclusive nos assuntos espirituais. Ele cresce nesse ambiente, se interessa muito por religião e estuda muito os textos sagrados, e quando ele tem por volta de 14 anos de idade, ele percebe pelos escritos islâmicos que tem profecias demonstrando que o prometido estava próximo de vir para essa época que ele estava vivendo. Ele então, com 14 anos de idade, desperta grande interesse nisso. Coincidentemente, quando ele tem 14 anos de idade, é o ano de 1819, que é o ano que nasceu o Bab, numa cidade 430 quilômetros ao sul, numa cidade chamada Shiraz. Então, quando o Bab nasceu, ele inicia a sua busca. Mais ao norte, na cidade, a 620 quilômetros ao norte, na cidade chamada Teherã, capital do Irã, já tinha um menino com 2 anos de idade, que também mais tarde se declararia como manifestação de Deus e continuaria o trabalho iniciado pelo Bab, que foi Bahá'u'lláh. Muito bem, o Yazd, na sua cidade natal, na sua família, ele começa a não ter mais liberdade de pensamento, coisa porque a família divergia das interpretações que ele tinha com relação à vinda do prometido, até que chega um momento que fica insustentável a situação e ele resolve então sair de casa. Com 15 anos de idade, ele sai então à busca do prometido. Ele vai então a uma cidade mais ao norte chamada Kashan, 380 quilômetros. Nessa época eles viajavam a maior parte do tempo a pé. E ele chega nessa cidade de Kashan, também procura os sábios que tem ali nessa cidade, mas não encontra nenhuma referência sobre a vinda do prometido. Aí ele decide então ir para a Índia, onde correm notícias que moram os mais profundos conhecedores dos ensinamentos religiosos. Ele vai então numa jornada de 3.230 quilômetros até Bombaim. Chegando em Bombaim, ele procura os líderes religiosos e um dos líderes mais influentes diz a ele que se ele se vestisse de branco, se prostrasse com direção a Meca e recitasse "Não existe outro Deus salvo Deus" 12.000 vezes, ele seria então iluminado para encontrar o prometido. Ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes,
várias e várias vezes ele repetiu os 12.000 vezes essa frase e não encontrou. Eu cronometrei você para dizer essa frase 12.000 vezes, sem interrupção nenhuma, você vai levar cerca de 8 horas e meia. E ele fez isso várias vezes. Ele decide então voltar para o Irã, volta agora para uma cidade chamada Kashan, que é a cidade que ele já tinha passado. Ali ele desenvolve sua profissão, ele era alfaiate, ele se casa e tem um casal de filhos, o Mirza Mohammed e Gohar. E ele fica então vivendo nessa cidade, mas não consegue encontrar o prometido. Somente quando ele tem por volta de 40 anos, ou seja, 25 anos depois do início da busca dele, né, ele ouve dizer que existe numa cidade mais ao norte uma pessoa que sabe alguma coisa com relação ao prometido. No dia seguinte, ele não abre o comércio dele, ele decide então ir para uma cidade chamada Mashhad, que fica lá próxima da divisa com o Afeganistão, mais 1.100 e poucos quilômetros de viagem a pé. Aí ele tem que atravessar uma região desértica, uma região montanhosa, e ele, quando chega em Mashhad, ele está muito doente, ele fica 2 meses de cama, e após esses 2 meses ele vai então procurar o Mullah Abdul Karik, que o leva até o Mullah Sadiq, e depois de 3 reuniões com eles, ele se declara um Babi. Então agora o coração dele está aliviado, porque agora ele sabe que realmente veio o manifestante de Deus e sabe quem é esse manifestante de Deus. Só que o Mullah Sadiq disse para ele o seguinte: olha, você vai voltar para a sua cidade, mas você não vai para contar para ninguém, por enquanto. Ele volta então para Kashan, e depois de algum tempo que ele está na cidade de Kashan, ele ouve dizer que tem uma pessoa ali na cidade que tinha encontrado o prometido. Ele vai ao encontro dessa pessoa e descobre que realmente essa pessoa era um Babi. Então agora a comunidade Babi de Kashan cresce 100%, né? Ele passa de 1 para 2. Depois de alguns dias, esse outro Babi informa para ele que o Babi vai passar ali por essa cidade. E ele tem então a oportunidade de encontrar com o Babi. E fica conhecendo o Babi, participa de uma reunião que o Babi está com vários líderes religiosos e fica muito feliz com isso e é uma coisa fantástica que acontece na vida dele. Depois de tanta busca, ele tem a oportunidade de encontrar pessoalmente com o manifestante de Deus. No dia seguinte, um dos servos de um dos líderes espirituais que estavam nessa reunião procurou o Ahmad e disse para o Ahmad que ele ficou muito impressionado com os ensinamentos do Babi, e após alguma conversa significativa, esse servo também se declara um Babi. E a comunidade Babi, né, de Kashan cresce mais 50%, agora são 3. A comunidade começa a crescer, os ensinamentos do Babi têm uma grande aceitação, muitas pessoas começam a se declarar Babis, mas aí se iniciam as perseguições. Porque nos ensinamentos do Babi, ele dizia coisas como, por exemplo, a questão da mulher. Ele prega a emancipação da mulher, ele prega a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso incomoda muito os líderes espirituais muçulmanos, porque contrariava o que eles estavam ensinando. Também o Babi começa a dizer que a humanidade já evoluiu o suficiente para cada um assumir suas próprias pernas e seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, dessa forma não dependerem tanto mais dos líderes religiosos. Isso também incomoda muito, eles começam a perseguir os Babis, começam a matar os Babis, começam a tomar seus bens, e não foi diferente com o Ahmad. Ele perde a casa, perde todos os seus bens, e sua família
foge cada um para um lado e ele também é obrigado a fugir. Ele fica sabendo então que Bahá'u'lláh, que era um dos babis mais sábios e mais importantes, está morando em Bagdá, no Iraque. Ele decide então ir de encontro a Bahá'u'lláh. Ele viaja mais de 800 quilômetros até Bagdá. Lá ele se encontra com o Bahá'u'lláh. Ele pode morar ali muito próximo da casa de Bahá'u'lláh. E ali, por 10 anos aproximadamente, ele vive o período mais feliz da vida dele, ao lado daquele grande sábio Babi. Quando chega em 1863, Bahá'u'lláh então se declara publicamente como manifestante de Deus. Bahá'u'lláh está agora com 46 anos de idade e o Ahmadi com 58. Só que o governo do Iraque resolve exilar Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh está tendo uma influência muito grande ali naquela região e eles ficam também temerosos, né, com isso. Eles não queriam que a comunidade Babi crescesse, então eles decidem exilar Bahá'u'lláh e o enviam para Istambul. Na época a cidade chamava-se Constantinopla. O Ahmadi fica em Bagdá, a pedido de Bahá'u'lláh, para também ajudar a cuidar dessa jovem comunidade Bahá'í, porque agora começa então a comunidade Bahá'í já a funcionar com essa denominação. Mas cerca de 2 anos depois, quando o Ahmadi está com 60 anos de idade, ele decide viajar ao encontro de Bahá'u'lláh. Então ele vai até Istambul, uma viagem longa de quase 2.000 quilômetros. E nessa ocasião, Bahá'u'lláh está vivendo numa cidade um pouco mais ao norte, ali na Turquia mesmo, uma cidade chamada Edirne, que na época chamava-se Adrianópolis, que fica na parte europeia da Turquia. Portanto, Bahá'u'lláh morou na Europa durante um período, nessa cidade de Edirne. Mas quando o Ahmadi chega a Istambul, ele recebe uma carta de Bahá'u'lláh, que é a epístola dirigida a Ahmadi. Ele estuda essa carta, lê atentamente, estuda várias vezes e ele percebe que essa carta estava dizendo para ele voltar, que não era para ele ir ao encontro de Bahá'u'lláh, mas sim voltar para fazer ensino da fé Bahá'í. Então na carta tinha todas as instruções de como ele devia fazer. Ele deveria procurar então os babis e dizer para os babis que aquele prometido que o Babi tinha dito que vinha depois dele era Bahá'u'lláh. E ele volta então com essa missão, falando agora, sendo um pioneiro, sendo um viajante itinerante lá ensinando a fé Bahá'í. Tá? Ele volta então de Istambul, ele atravessa todo o norte, atravessa toda a Turquia, atravessa todo o norte do Irã, fazendo o ensino da fé Bahá'í, e vai até a cidade de Mashhad, que é a mesma cidade que ele já tinha estado antes. Nessa cidade de Mashhad, ele encontra com Furughi. Furughi foi um sobrevivente do Forte Tabarsi, um Babi, né, muito conhecido na região. E ele começa a conversar com Furughi e dizer para Furughi que Bahá'u'lláh, que era o prometido que o Babi tinha dito. O Furughi não aceitava, e inclusive Furughi chegou a agredir o Ahmadi, e o Ahmadi perdeu um dente, inclusive. Mas mais tarde, Ahmadi volta lá na casa do Furughi, porque Ahmadi não desistia nunca. Né? Ele volta na casa do Furughi e diz para o Furughi que eles precisavam terminar aquela conversa.
o Furugui tinha na sua casa, dentro do reboco das paredes, escritos do Bab, que eles tinham que esconder, porque se encontrassem, eles corriam um grande risco. E ele abre então esses escritos do Bab e pode perceber que realmente ali estava claro que Bahá'u'lláh era o personagem que viria, o manifestado de Deus que viria depois dele, que ele tinha prometido. Furugui aceita a fé Bahá'í e toda a família dele se torna Bahá'í. Ele continua então na sua jornada de ensino fé Bahá'í. É interessante observar que ele está fazendo isso depois dos 60 anos de idade, né? E ele vai então lá até a cidade de Shiraz, que é a cidade onde tinha nascido o Bab. Do caminho todo ele vai fazendo ensino e ele fica vivendo nessa região ali de Shiraz, não somente na cidade, mas na região. Ele se torna muito conhecido ali e os Baha'is, né, ficam muito preocupados, inclusive com ele, porque ele está ficando muito conhecido e a chance de ele ser perseguido seria muito grande. Então eles convencem ele a ir até Teherã e ele vai então até Teherã. Lá em Teherã ele pôde encontrar a filha, Guhar, e pôde encontrar um neto, que era o Jabal. Porque quando ele foi perseguido e a família dele foi perseguida tempos atrás, o filho dele já era casado e o filho dele tinha um casal de filhos. E o filho resolveu ir para Teherã. Nessa viagem para Teherã, morre o filho dele, morre a esposa e morre a neta dele. E sobra o menino Jabal, que tem 5 anos de idade. Um viajante encontra esse menino, não sabe que esse menino é Babi, e resolve criar esse menino, leva ele então para Teherã. Posteriormente, a tia dele, então a filha do Ahmad Guhar, encontra com ele, e quando o Ahmad chega em Teherã, então o neto é apresentado para ele e pode viver então próximo dele até o final da vida de Ahmad. Ahmad então faleceu em 1905, com mais ou menos 100 anos de idade. Portanto, ele foi pioneiro da fé Bahá'í durante 40 anos, depois dos 60 anos de idade. É interessante a gente refletir sobre isso. Ele entrega então o original da Epístola de Ahmad, que está com ele, entrega para o neto, para o Jamal, e o Jamal posteriormente entrega essa epístola para um irmão da causa, que é o Vargá. Esse irmão da causa, a pedido de Shoghi Effendi, depois entrega essa epístola para o templo durante a inauguração do templo Bahá'í dos Estados Unidos. Então esse original da epístola está lá guardado, sim, existe sim, está guardado no templo Bahá'í dos Estados Unidos. Aqui a distância total percorrida pela Ahmad, a procura do prometido e também servindo a fé Babi e a fé Bahá'í, ele anda mais ou menos 18 mil quilômetros. Nós sabemos que para dar a volta no planeta Terra são 40 mil quilômetros, portanto ele deu quase meia volta no planeta só com relação às viagens dele relacionadas à fé. Aqui está uma foto do original da epístola, que foi escrita em árabe, que encontra lá no Templo Bahá'í de Chicago, nos Estados Unidos. É interessante observar que existem 2 epístolas de Ahmad, uma escrita em árabe e outra escrita em persa. O que nós estamos tratando aqui é essa epístola aqui, que está escrita em árabe, que foi para este Ahmad dessa história. A outra epístola, que foi escrita em persa, foi escrita para outro Ahmad,
que infelizmente foi um infiel e que ele se distanciou da fé. Muito bem, é isso por hoje, amigos. Se gostaram do vídeo, sugiro que vocês se inscrevam no canal e ativem lá o sininho, assim vocês vão poder ser noticiados dos próximos lançamentos. E é também muito importante que vocês deixem seus comentários aqui embaixo, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas com as suas percepções. Muito obrigado a todos, até a próxima.